Olá, meu nome é Júlia, eu sou bolsista PIBIT de Iniciação Científica e essa pesquisa foi realizada pela equipe constituída por Júlia Pascoal, Aline de Jesus, Aparecida Majeste, Guilherme Ferreira e meu orientador Gabriel Ferreira. O tema da pesquisa é Estudos de adsorção de contaminantes emergentes por compósito formado por hidróxido duplo lamelar e biocarvão. Atividades industriais utilizam altos volumes de água, gerando grande descarte de efluentes contaminados, impactando o meio ambiente e os seres vivos. Para isso, foi observada a necessidade de diminuição desse impacto a partir de estudos de métodos eficientes e de baixo custo de tratamento desses efluentes. O hidróxido duplo lamelar é um composto inorgânico nanoestruturado com estrutura dividida em camadas de hidróxidos duplos e ânions interlamelares, possui alta capacidade de modificar a sua composição, realizando novas combinações químicas. É utilizado como catalisador e adsorvente. O biocarvão é rico em carbono, é produzido pelo processo de pirólise e também é utilizado como adsorvente em soluções aquosas. Já o compósito de HDL e BC é um material híbrido que combina com propriedades de HDL e BC e é um adsorvente versátil para a absorção de diversos poluentes. Os objetivos da pesquisa foram produzir compósitos formados por BC e HDL para remoção de fármacos a partir de matrizes aquosas, sintetizar o BC a partir da casca de mexerica, sintetizar o organo-HDL de MgAl intercalado com dodecilsulfato de sódio, que é o SDS, sintetizar o compósito BC-organo-HDL, caracterizar os materiais produzidos e avaliar o potencial de adsorção do compósito obtido para fármacos. Nas metodologias realizadas, da síntese do biocarvão, o tratamento da biomassa utilizada, a casca de mexerica pocã, foi seca em uma estufa e triturada em moinho de facas, depois colocada em uma mufla em pirólise com rampa de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto, tendo como temperatura final 500 graus Celsius. Isso tudo ao decorrer de 1 hora. Em seguida foi resfriada naturalmente, moída e peneirada. A síntese do organo-HDL e do compósito de organo-HDL e biocarvão são semelhantes com exceção da primeira etapa, em que é preparada a solução de hidróxido de sódio com concentração igual a 10 mols por litro e a solução de SDS de concentração 0,205 mols por litro, que para a dispersão de SDS e BC foi adicionado 1 grama de biocarvão. Na solução de Mg2+, e Al3+, nitrato de magnésio hexaidratado e nitrato de alumínio não hidratado foram solubilizados em água destilada e misturados, apresentando concentração final de 4,3 mols por litro. Ela foi vertida em uma solução de SDS, em banho-maria e sob agitação constante. O pH foi mantido na faixa de 10 e, caso diminuísse, pequenos volumes de NaOH eram adicionados. Depois foi levado ao shaker em agitação e temperatura controlada. Em seguida, o material foi centrifugado e lavado com pequenas porções de água deionizada, depois seco em uma estufa e, por fim, macerado. Para a caracterização dos materiais produzidos, foram realizadas 2 análises: a caracterização por difratometria de raio-x, DRX, pelo Laboratório de Engenharia Química da Universidade Federal de São João del-Rei, do campus Alto Paraopeba, e a caracterização por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier, FTIR, pelo Departamento de Química da UFRA. Bom, foram obtidas 38,806 gramas de biocarvão, com rendimento de 27,7%, que pode ser justificado pela temperatura de pirólise, que, quanto maior a temperatura, menor é o rendimento. O organo-HDL sintetizado apresentou coloração branca e o compósito de organo-HDL e biocarvão apresentou coloração acinzentada. Para a caracterização de DRX, ela foi utilizada para avaliar se os produtos foram formados como esperado. Pelo gráfico, o pico que se vê em 24 graus se destaca para o biocarvão, além do fato de ser um sólido amorfo e não cristalino, mas por também apresentar picos para o ângulo de 2θ, entre 22 e 24 graus, há características de cristalitos de carbono turbotrásticos. Para o organo-HDL e o compósito, os picos observados no gráfico são maiores e mais evidentes, o que possibilita constatar que os materiais são lamelares devido à repetição de picos. A baixa intensidade dos picos estudados indica um material pouco cristalino. Alguns padrões são esperados na literatura, como na tabela, de 11, 23, 33 e 61 graus. Quando comparados com obtidos na caracterização realizada, é possível ver uma estrutura hexagonal para os HDLs. Já o espaçamento basal dos primeiros picos do organo-HDL e do compósito apresentaram as médias de 13,87 e 13,89 angstroms, com uma diferença da literatura que espera 7,86 para um HDL, mas se tratando do organo HDL, já era esperado que o espaçamento médio fosse maior. Para a caracterização de FTIR,
foi utilizada para analisar qualitativamente os componentes das amostras. Para a biomassa, é possível observar várias bandas nas faixas indicadas pelas setas, que correspondem ao estiramento de ligação do grupo hidroxila, que pode ter relação com a vibração de ligações de grupos alquilos presentes em materiais lignocelulósicos, além de ligações de grupo carbonila em vários grupos funcionais. O estiramento da ligação dupla entre carbonos de vibrações de anéis aromáticos, além de vibrações de grupo carboxilato. Vibrações de tração entre carbono e nitrogênio, carbono e oxigênio, e vibrações de benzeno. Comparando com valores de literatura, os valores estão bem próximos, conferindo resultados positivos. Nos espectros para o biocarvão, é possível observar alguns grupos perdidos devido à pirólise da biomassa. O oxigênio é removido por carbonização, além de estruturas aromáticas que são quebradas para que seja formado um produto sólido, com o carbono em sua composição. Na análise do organo-HDL e do compósito de organo-HDL e biocarvão, é possível observar que o SDS se intercalou na camada intermediária como esperado. As bandas de adsorção apresentadas são características da estrutura e composição da hidrotalcita. Os materiais também apresentaram a primeira banda larga e centrada, consequente da vibração de estiramento de moléculas de água. Aqui também temos uma tabela dos grupos funcionais formados em cada número de onda. Bom, um novo compósito de biocarvão e HDL foi obtido utilizando o biocarvão a partir da casca de mexerica e um organo-HDL. Os resultados de raio-x e UV confirmaram a presença do SDS na estrutura do compósito e mostraram que a estrutura lamelar do HDL foi mantida quando a síntese do HDL foi realizada na presença do biocarvão. O novo material obtido será caracterizado por outras técnicas e utilizado como adsorvente para remoção de fármacos de matrizes aquosas. Bom, gostaria de agradecer ao CNPq pela bolsa, à Universidade Federal de Ouro Preto, à PROP e ao Departamento de Química da UFOP.